discutindo um tema tão importante e dizer que todos sejam muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Povo, a Casa de José Mariano. E é uma alegria muito grande trazer vocês aqui. E já peço desculpas pelo nosso espaço, que não é adequado a uma demanda tão importante que nós vamos trazer aqui hoje, mas ao mesmo tempo a gente fica muito feliz de ver que tem tantas pessoas aqui interessadas, importantes, com esse tema que é extremamente fundamental para a vida de todos nós. Então, eu queria só pedir para que, se os homens puderem dar lugar para as mulheres, se tiver alguém com algum tipo de... Se bem que a maioria já está as mulheres, né? Os homens aqui estão de parabéns, porque... Mas aqui fica à vontade, já tem gente sentada até no chão ali, fiquem à vontade. Nós vamos começar a nossa discussão e para compor a mesa, eu gostaria de convidar a gerente de controle social da Prefeitura do Recife e nesse ato representando a secretária Ana Rita Suassuna, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Secretaria de Desenvolvimento Social, Política de Drogas, Juventude e Direitos Humanos do Recife. Muito bem, Ana Farias, querida. Seja bem-vinda. Esse nome é sopinha de letras. Muito bem, convidamos também o senhor Evaldo Valentim, que é coordenador de comunicação da Associação dos Trabalhadores de Assistência Social. Convidamos também o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Recife, Sérgio Cruz. Até agora estamos nos pares, né? 2-2, né? Então, nós convidamos também o representante da Assembleia Legislativa, que ainda não chegou. Também convidamos o corregedor lá no Ministério Público, também que ainda não chegou, disse que enviaria um representante. Também convidamos lá da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, o secretário Sileno. Está chegando ali o representante, Eurico Freire, venha já aqui para a mesa. Já chegou. Muito bem. Chegou na hora. Foi, chegou na hora. Nós convidamos também o Fórum das Entidades do Recife, que também ainda não chegou o representante. Convidamos o prefeito, que está também em outra atividade, justificou a ausência. O representante dos usuários, que seria Cibele Albuquerque. Só que ela informou que houve um problema de saúde na família, não pôde estar aqui. E é isso. Ao longo da nossa audiência, da nossa reunião, nós vamos apresentando. Eu gostaria de pedir que nossa equipe registrou algumas presenças, mas se você, por um acaso, não foi registrado, que pudesse procurar aqui a Daniela e a Marília aqui para estar registrando também. Registrar também a presença da Lidiane Lopes, que é assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. A Isabel Cristina, que é da Secretaria Executiva de Assistência Social. A Viviane Vanderlei Cavalcante, gerente de proteção social de alta complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. Cadê ela? Tá aí? Tá ali. A Enires, tá ali. Enires Barbosa, que é assistente social também. A Silene Aragão, coordenadora de proteção básica. Tá aí também a Silene, tá ali. Obrigada. A Luciana Lisboa, que é técnico de vigilância, também da Secretaria da Criança e Juventude. A Aldineide, isso, tá ali atrás, que é assistente social do CRAS, né, de Santo Amaro. A Maria José Nunes de Magalhães, que é psicóloga também. Cadê ela? Tá ali, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Afogados. E ao longo do nosso trabalho nós vamos estar, tá com as companheiras também, né? Muito bem. Vamos estar registrando as outras presenças. Mas eu gostaria de
de trazer aqui o objetivo dessa nossa reunião pública hoje é muito importante, né? Se reveste de especial significado na vida das pessoas que militam nessa área, bem como também na vida daquelas que são beneficiadas por uma das políticas mais importantes do nosso estado, do nosso país e da nossa cidade, que é o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. E o que nós estamos fazendo aqui hoje também faz parte de um movimento nacional de mobilização, especialmente em prol da recomposição do orçamento do SUAS, visto que já houve um déficit de 2019 e que deve ocorrer em 2020, o qual vem comprometendo todo o programa e, consequentemente, os serviços prestados pelos centros de referência, os CRAs, o serviço de referência também especializado, os CREAS, né, o Centro Pop e todos os serviços de assistência social que nós sabemos que é extremamente importante para a vida de todos os cidadãos, principalmente aquelas pessoas que mais precisam, as pessoas mais carentes também. E apesar de vigorar desde 2005 com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social, o PNAS de 2004 e da Norma Operacional Básica, NOB 2005, o SUAS foi instituído pela Lei Federal 12.435, de 6 de julho de 2011. E a iniciativa trouxe um aprimoramento na organização da assistência social no Brasil, incluindo novos dispositivos na legislação de 1993, meia década após a Constituição Federal, conhecida também como a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS. A citada lei orgânica já contemplava a questão da proteção à família, às crianças e aos adolescentes e às pessoas carentes, a habitação e a reabilitação das pessoas com deficiência, entre outros segmentos. A lei de 2011 apresentou importantes avanços ao incluir no SUAS, na LOAS, as unidades de referência, serviços e programas socioassistenciais na legislação nacional, assim como a incorporação de novos dispositivos vinculados ao benefício da prestação continuada, o BPC, e ao financiamento do sistema. E nós podemos afirmar que essas mudanças trouxeram um novo paradigma, visto que foi colocado como condição para a integração da entidade da assistência social à rede socioassistencial, rompendo com o assistencialismo e colocando-a como a política pública de integração, de consolidação, de compartilhamento de responsabilidade, de vigilância e, principalmente, a política de garantia de direito de todas as pessoas. A gestão dos serviços é feita de maneira descentralizada pelos estados, municípios e Distrito Federal, e a fiscalização é remetida ao controle social por meio dos conselhos de assistência social, constituídos por representantes governamentais e da sociedade civil, e tem a adesão de todas as cidades brasileiras. Hoje é o dia D e o SUAS conta com cerca de 8.000 centros de referência de assistência social, CRAs, 2.500 centros de referência especializados de assistência social especializado, CREAS, e aproximadamente 250 mil profissionais comprometidos em garantir o direito daqueles mais vulneráveis e susceptíveis a riscos. E eu fico feliz de saber que boa parte dessas pessoas que fazem essa rede na nossa cidade estão aqui hoje com esse interesse, esse vigor de lutar por essa política tão importante. Um exemplo do sucesso dessa iniciativa se reflete nos milhões de idosos e pessoas com deficiência que atualmente são contemplados com o benefício da prestação continuada, o BPC. Milhares de crianças também são beneficiadas pelo Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é o PET, entre outros projetos também de grande alcance e de grande relevância social. A reunião que ora propomos é um ato em defesa desse importante sistema e proteção social, propiciando às pessoas aqui presentes a oportunidade de debater,
de encaminhar demandas ao poder público e também o nosso objetivo aqui hoje é de compartilhar experiências acerca desse relevante assunto, especialmente pela importância da proteção à maternidade, à pessoa com deficiência, à infância, à adolescência, à família, à velhice, reconhecendo o trabalho daqueles que são compromissados com os princípios éticos do cidadão. Enfim, o nosso objetivo aqui hoje é debater e garantir o direito de todas as pessoas, independente da sua condição sexual, independente da sua condição social, da sua raça, do seu credo religioso, da sua formação acadêmica, desde as pessoas mais simples até as pessoas que têm um nível de escolaridade mais alto. O nosso objetivo é defender a vida dessas pessoas, dessas famílias que não precisam estar aí pedindo, porque já é um direito garantido. E o nosso papel aqui dessa casa, enquanto legisladores, enquanto representantes do povo, enquanto trabalhadores, enquanto usuários que nós temos aqui hoje, o poder público, tanto do Estado, do município, é estarmos de mãos dadas e fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje. Alguns dizem assim, mas isso é um movimento que acontece lá em Brasília. Às vezes a gente faz algum movimento e aí o pessoal fala assim, mas isso como que vai chegar daqui lá? Vai chegar assim, porque nós estamos juntos, estamos unidos e com a nossa voz nós vamos dar força e valorizar esse sistema tão importante e vai chegar aonde quer que tenha que chegar e vai chegar aos ouvidos de quem quer que tenha que ouvir e fazer. E eu costumo sempre dizer, com a força de Deus, com certeza isso daí vai ecoar e nós vamos estar fazendo a diferença. Esse é o nosso papel. Não apenas ficar vendo a situação cada vez mais se dificultando, se desfalecendo e ficarmos olhando, muitas vezes reclamando de braços cruzados. Por isso que eu parabenizo vocês que estão aqui hoje, porque isso mostra que nós estamos vivos, fortes e que nós vamos conseguir sim alcançar os nossos objetivos juntos. Muito obrigada. Eu queria, antes de passar a palavra apenas, dizer que ontem nós perdemos o nosso vereador aqui dessa casa, Carlos Gueiros, né, decano aqui dessa casa, com 7 mandatos. Ele tinha 78 anos, mas ele estava muito bem, foi fazer algo de manutenção, né, de algo que ele tinha no coração. E, infelizmente, ele veio a falecer ontem pela manhã. E nós estamos muito tristes, ainda a gente ficou pensando se ia ter ou não hoje, porque a Câmara de Vereadores está esses 3 dias, né, de luto, como também a Prefeitura, mas nós entendemos que é um momento importante, ele era um homem de muitas lutas e com certeza é muito importante isso para a nossa cidade, com certeza se ele estivesse aqui conosco, inclusive ele estaria aqui nessa audiência. E eu gostaria de, em ato de respeito, de pedir para que todos nós pudéssemos ficar de pé e fazer 1 minuto de silêncio pela vida do vereador Carlos Gueiros. Vou passar aqui a palavra para a nossa querida, nossa líder, né? A nossa Ana, que é uma mulher que é referência para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país também. Uma mulher guerreira, né? Comprometida com todas as lutas e todas as causas
do nosso povo, e a gente fica muito feliz de ter essa mulher aqui, essa professora, né, que a gente pode se inspirar, a Ana Farias. Muito obrigada, Ana. Alô. Bom dia a todas as criaturas aqui presentes, né, para fazer a inclusão de gênero de forma generalizada. Eu gostaria de agradecer à vereadora a menção. Eu me sinto assim muito honrada de estar aqui ao lado dela, compartilhando desse momento tão importante, e também na condição de representante de nossa secretária Ana Rita Suassuna. Ana Rita está cuidando de outras não menos importantes, porque tem a ver com o que está acontecendo aqui. Hoje é um dia de luta, é o dia D, então o Brasil inteiro está mobilizado, e Ana Rita está nessa mobilização, Jerusa está nessa mobilização, e aí a gente tinha a responsabilidade de conduzir esse momento de agora. Também quero agradecer à vereadora pelo espaço político e pelo significado que ela vem dando às nossas lutas em prol dos direitos humanos e de outras questões sociais, de outras políticas sociais, que ela é também um carro-chefe. Então, vereadora, muito obrigada pela sua disponibilidade sempre, de estar de portas abertas para nos acolher e para fazer algumas discussões internas aqui dentro do Conselho, daqui dentro da Câmara, que já beneficiou o nosso Conselho da Assistência Social. Então, é sempre muito bom e importante que a gente possa contar com uma pessoa da sua índole e da sua capacidade de entender as necessidades do nosso povo. Então, por tudo isso, a gente fica muito grato e muito também feliz em estar aqui. Eu fiquei com a tarefa aqui de fazer um pouco o resgate, embora a vereadora já tenha feito aí também na sua fala, mas o porquê desse dia D? Por que é que nós estamos hoje nessa mobilização nacional? Mas antes disso eu quero fazer abrir aqui um espaço. Quem é trabalhador aqui? Levante o braço, por favor. Eita, quase todo mundo. Que maravilha. Quem é usuário? Os usuários. Tem pouco, mas foram convidados. Inclusive a representante dos usuários, que foi anunciada aqui que não pode vir. Então, nós estamos aqui num ambiente onde nós estamos na condição de fazer uma defesa explícita e fazer uma defesa muito forte daquela política que une a todos nós. Essa política, que é uma política que tem um respaldo ou que tem um entendimento de que a questão de direitos é uma questão de direitos humanos. E aí, sendo uma questão de direitos humanos, ela perpassa por todos os segmentos da nossa população. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar também trazendo como contribuição da política da assistência social e do próprio SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Mas eu estava falando da necessidade da gente fazer um resgate de por que é que nós estamos hoje nesse movimento. Nós estamos hoje nesse movimento porque a assistência social, desde que houve o golpe contra a nossa presidenta Dilma, em 2016, vem sofrendo um ataque sistemático das suas garantias de realização. E de que forma esse ataque vem se concretizando? Naquilo que é o fundamental para que haja uma política pública, para que essa política pública tenha condições de se fortalecer, tenha condições de ser executada, que é justamente naquela materialização da condição do recurso. Então, já o ano passado, em 2016, ou o ano passado foi 2017, já desde 2016 que nós vimos assim sofrendo um ataque
sistemático ao ponto de que nós tivemos um corte orçamentário na ordem de 98%. Ou seja, só nos restou 2% para que a gente possa executar essa política. E isso é uma coisa que praticamente significava a extinção do sistema. E aí, a partir daí, houve reações. Começamos a reagir das várias formas. A conferência da assistência social, a última conferência que foi realizada há 2 anos atrás, ela já aconteceu num clima de muita tensão, de muita disputa, de muitos questionamentos e de muito posicionamento político forte. Tanto que nós tínhamos, na conferência passada, uma discussão significativa sobre o nosso plano decenal, e foi a partir desse plano decenal que a gente começou a juntar forças e começou a fortalecer esse movimento. E esse decreto, e aí também tinha contra nós, além da redução do orçamento, de 98% essa redução, nós tínhamos ainda contra o decreto 95, que é aquele famoso decreto, a PEC da morte, que a gente ficou muito conhecida entre nós, a PEC da morte, ela ainda existe, ela ainda está vigindo, ela congela em 20 anos os recursos destinados à Seguridade Social, ou seja, a saúde, a educação e a própria assistência social. Então, como num país como o nosso, com tanta diversidade, com tantos problemas, numa fase de crescimento como nós estamos, podemos conceber que um orçamento numa área pública que atinge e que trabalha e que vem diretamente destinado para aquelas pessoas que mais precisam do poder público, da política pública, ela fique congelada durante 20 anos. É como se dissesse, em 20 anos não nasce mais ninguém mais envelhece. Essa até seria uma boa, né? Não envelhecer, né? Durante 20 anos, essa até que seria uma boa. Mas isso não é a realidade, né? Não nasce ninguém, não envelhece ninguém adoece, ninguém precisa mais estudar, ninguém precisa de nada. Então, isso é uma coisa completamente inconcebível na cabeça de quem quer que seja e que esteja acompanhando a movimentação. Então, essa PEC da morte também foi um elemento que jogou muita, vamos dizer assim, muita gasolina na nossa fogueira, para que a gente pudesse ir fortalecendo e crescendo o fogo da reação, o fogo do sentimento de que a gente precisa lutar. Com a eleição do ano passado, então as coisas ficaram mais ainda comprometidas. E ficaram comprometidas, sobretudo, pelas investidas naquilo que é o coração da mobilização popular, naquilo que é o coração, nosso coração revolucionário, que é justamente a possibilidade de exercer o controle social. Então, os conselhos foram, numa canetada só, praticamente desmontados. Agora que estão voltando, não em sua plenitude, mas numa reação de recomposição depois de um estrago muito grande. O CONANDA é um exemplo disso, né? Quem vem acompanhando a área de criança e adolescente sabe que o CONANDA hoje está vivendo situação muito degradante. E o nosso conselho também, o Conselho Nacional de Assistência Social. Ele não foi inteiramente destruído por conta desse grupo de militantes espalhados pelo Brasil inteiro. Então, nós temos, no Brasil inteiro, ex-ministras, nós temos a Márcia Lopes, nós temos a última, que foi do governo Lula, Tereza Campelo, né? Nós temos figuras, eu vou citar algumas, não são todas, mas só para a gente ter uma ideia. Nós temos figuras como a Ieda Castro, nós temos figuras importantes como a Simone, que foram essas pessoas, e outras. Foram essas pessoas que, ao longo
da existência e da promulgação da LOAS, como foi falado aqui, construíram esse sistema que hoje existe. Então, isso é uma construção que vem há bastante tempo. E, em menos de um ano, a gente vê a ameaça do desmonte disso tudo. E daí a nossa necessidade do fortalecimento dessa luta. Voltando, continuando ainda nessa questão do mandato da eleição de 2018, nós, cada dia que a gente dorme e acorda, tem uma novidade de desmonte. Cada dia que a gente abre o olho, tem uma novidade de desmonte. Seja através das reformas que estão sendo feitas, seja através das medidas provisórias, seja através de outros instrumentos legais, mas não tão éticos, que vêm atingindo a população brasileira. O Bolsa Família, o BPC, a educação, a saúde. Então, a gente está vendo, assim, está assistindo que o país hoje ele está funcionando para garantir que se pague juros de uma dívida e de situações de dívidas e fortaleça o setor capitalista, que é aquele espaço onde nós não valemos muita coisa. Nós só valemos alguma coisa no momento em que a gente produz. No momento que a gente deixa de produzir, isso não é mais problema desse sistema. E daí o desmonte da educação, da saúde, porque nada disso interessa ao sistema capitalista. O que interessa é a rentabilidade bancária, é o dinheiro que pode estar circulando, é isso que está interessando. Então, o Estado mínimo, a desobrigação do Estado brasileiro com a sua população, que é isso que a gente está assistindo, a privatização, a venda dos nossos bens, dos nossos ativos, a destruição da Amazônia, que tem uma repercussão não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, todos nós sabemos disso, a questão do meio ambiente. Então, tudo isso é uma pauta que vem sendo levado muito a sério dentro da concepção do atual governante que está aí no poder. Infelizmente está porque houve votos, mas esses votos também são questionáveis. A gente também aproveita para dizer que esta eleição foi uma grande fraude. Essa eleição é uma mentira, é uma fake news que está sendo imposta para nós, todo mundo sabe disso. Quem é um pouco mais atinado, que vem acompanhando uma movimentação, sabe que esta eleição de 2018 e outras coisas que vêm sendo feitas aí não passa de uma grande fake news. Então, infelizmente, a mídia, a grande mídia, está também a favor desse grande capital. E aí nós precisamos estar atentos para essas sinalizações. Porque quando se diz que o desemprego está aumentando, diminuindo, isso não é verdade. O que está aumentando é a atividade desprotegida do trabalho. É o trabalho informal. É a desproteção do trabalho. São esses rapazes que a gente encontra todo dia e hoje cada vez mais com uma sacola, uma mala nas costas, arriscando a vida entre o trânsito, numa bicicleta, numa situação completamente de desproteção e numa situação completamente aviltante da condição humana. Então, essa é uma questão, né? Então, dizer que o desemprego no Brasil está diminuindo, isso é uma mentira. Isso é uma mentira das maiores. O que está diminuindo, o que está aumentando é essa iniciativa desprotegida, porque as pessoas precisam trabalhar e precisam viver. E precisam pagar suas contas, precisam fazer sua feira, precisam minimamente ter uma condição de vida. Então, é isso que nós, infelizmente, estamos assistindo no nosso país, e a gente não pode ficar achando que as coisas estão indo bem. E aí é nesse contexto todo que a militância... Estou me lembrando agora de uma coisa que quando eu era estudante de serviço social, já faz um bocado de tempo, né? Já faz um bocado de tempo. Eu era estudante de serviço social e de uma escola de serviço social dirigida por religiosas,
pelas irmãs de caridade, e aí elas diziam, assistência social é um sacerdócio. E naquela época a gente achava que era mesmo, né? Que era mesmo. Eu continuo achando, mas não aquele sacerdócio de que está imbuído daquela coisa piegas, daquela coisa que não leva a muita coisa, mas um sacerdócio no sentido da condição, da verificação da condição humana, da condição social, do respeito aos trabalhadores, do respeito aos usuários, do respeito à população e, sobretudo, do respeito à vida de cada um de nós. Então, essa é uma grande tarefa que é a assistência social, não a assistente social, mas a política da assistência social tem que ter como meta e tem que ter como rumo, tem que ter como linha de atuação. E nada de coisas de pieguice, né, de coisa nenhuma, mas de entender que as políticas públicas são direitos adquiridos, e nós adquirimos esses direitos depois de passar por uma ditadura. Nós adquirimos esse direito depois de ver muitos amigos desaparecerem, serem torturados, serem até hoje desaparecidos. O governo brasileiro, a nação brasileira ainda não tem a resposta desse momento. E, infelizmente, a gente hoje está praticamente no mesmo caminho. Eu considero que hoje, de uma forma diferenciada, nós vivemos uma ditadura com esse governo que está aí. Porque não respeita ninguém, não respeita o controle social, quer desmontar todos os espaços de participação da população. Então, o que é isso? Já houve autoridades e estudiosos que disseram que está acontecendo no Brasil coisas que nem a ditadura ousou realizar. Infelizmente, a gente está vivendo isso, então a gente precisa estar atento para isso. E a nossa tarefa, enquanto militantes da assistência social, é justamente não perder o foco dessa questão. Não sair desse foco. Esse foco é uma coisa que tem que permear o nosso caminho, tem que permear a nossa vida, ser um projeto de vida de cada um de nós. Porque somente assim é que a gente vai poder romper com essa situação aí. Nós temos um país que tem uma democracia frágil, graças a essa democracia ele está lá, esse grupo está lá no poder, mas nós temos um poder que é o poder do voto, o poder da fala, o poder da mobilização, o poder da organização, que a gente não pode abrir mão disso. E é esse o caminho que a gente tem que trilhar. Bom, e é essa reação que a militância vem fazendo, né? É essa reação. Aí, hoje, nós estamos fazendo a culminância desta, vou chamar desta desobediência civil, que a assistência social resolveu assumir. Desde o começo do ano, que nós resolvemos que esse ano ia ter uma conferência. Porque está previsto na lei. Nós temos uma conferência ordinária de 4 em 4 anos e de 2 em 2 anos uma extraordinária. Então, isso é uma coisa que historicamente vem acontecendo. Nós temos um plano decenal que precisa ser revisto. E aí, o que foi que aconteceu? Começa o desmonte no Conselho Nacional e começam as dificuldades para que a conferência não aconteça. E não foram poucas as dificuldades, foram muitas dificuldades. O Conselho Nacional iniciou um processo de escuta regionalizada, fazendo reuniões regionalizadas, aqui em Recife mesmo houve uma, para justamente tentar se fortalecer e garantir que a conferência pudesse acontecer. Não teve jeito. Foi proibida por decreto, foi proibida, foi o pessoal lá da assessoria jurídica, lá do Ministério, fez nota técnica, enfim, desmontou toda a possibilidade do Conselho Nacional chegou, inclusive, a fazer a convocação. O Conselho Nacional chegou a fazer a convocação. E depois teve que desconvocar, por determinação legal, inclusive por ameaça ao presidente do Conselho. Ou desconvoca, ou você vai ver o que vai acontecer. Algo desse tipo. Não com essas palavras, evidentemente, porque o nível é outro, mas é com este sentido, né?
E aí não teve jeito. Pelo conselho não vai ter conferência. Mas a militância quer fazer a conferência. Então reuniu-se um grupo no Brasil inteiro, gente de todas as regiões do Nordeste, do Brasil, inclusive nós aqui no Nordeste, e dissemos, vamos fazer uma conferência nacional democrática. Vamos botar para valer. A gente vai fazer. Nós vamos fazer. E por essas alturas a gente já estava contando com o apoio de uma comissão, uma frente nacional em defesa do SUAS, capitaneada pelo nosso deputado Danilo Cabral, que lançou uma PEC para incluir 1% do orçamento nacional para a política da Seguridade Social, e essa PEC está sendo discutida lá no Congresso, e Danilo tomou para si a responsabilidade e o compromisso, junto com esta militância, de fazer acontecer também esta conferência. E aí vamos criar musculatura. Aqui em Pernambuco foi criada a Frente Pernambucana em Defesa do SUAS, que é capitaneada pelo nosso deputado Isaltino. E aí, como é que nós vamos fazer? Foi uma orientação nacional. Vamos fazer discussões em todos os municípios, em todas as regiões. Aqui no estado, este ano, foi feita uma pauta de audiências públicas da ALEP, da Assembleia, que passou por todas as regiões de desenvolvimento do estado. Então, uma caravana, junto com o Conselho Estadual, junto com várias pessoas, pessoas do estado também, o Conselho Estadual, Isaltino comandando essa, e saímos em caravana visitando e realizando conferências, aliás, audiências públicas sobre o SUAS e sobre a necessidade da organização, do fortalecimento, sobretudo para garantir que o orçamento do SUAS seja reposto. Porque a dívida que o governo federal tem com o país é muito grande. É muito grande, é mais de 2 bilhões de recursos que não foram repassados para os estados nem para os municípios. E isso, esse não repasse desse recurso, o que é que tem ocasionado? Tem ocasionado serviços fechados, trabalhadores demitidos, dispensados, desmonte das estruturas dos equipamentos sociais que o SUAS vem montando ao longo desse tempo, desde a promulgação da LOAS até os dias atuais. E aí, mais a destinação, o desejo e a determinação de realizar a Conferência Nacional Democrática foi levado adiante, e com isso nós fizemos, eu tenho aqui os números, nós conseguimos mobilizar 23 estados que fizeram as conferências estaduais e uma distrital, que foi a de Brasília. Ainda tem 3 estados do Sudeste que vão realizar suas conferências agora no início do ano, porque não conseguiram realizar agora. Como é democrática, ela não obedece àquele processo, daquela organização, daquela estruturação. Ela pode ser flexibilizada. Não tem nada de anarquizada, não. É flexibilizada, mas que garanta que os estados se reúnam, que garanta que os estados façam suas conferências. Nós conseguimos realizar, nós conseguimos mobilizar mais de 200 mil pessoas participarem dessa movimentação. E conseguimos, nesse processo de fortalecimento, envolver 4.111 municípios realizando suas conferências, suas audiências, realizando a movimentação. E ontem, em Brasília, nós conseguimos concluir, não porque hoje ainda tem atividade, mas nós conseguimos reunir mais de 700 pessoas em Brasília na nossa Conferência Nacional Democrática pelo SUAS. Então, isso é uma vitória. Isso é uma vitória. Isso é uma coisa que nós não podemos deixar de valorizar, de dizer, nós demonstramos que somos capazes de reagir, nós demonstramos que somos capazes de fazer as coisas acontecerem. E é nesse sentido que a gente precisa continuar caminhando.
Está acontecendo também hoje, que foi também luta desse movimento, está acontecendo também hoje uma reunião da AMUP, onde esse assunto está sendo tratado. E aí algumas companheiras nossas do Estado estão lá, né? A própria Shirley está por lá. E parece que Sileno também. Shirley está em Brasília e Sileno está... Pronto. Pronto, então nós estamos com o pessoal do Conselho Estadual também está por lá. Eu falei com Natália, ela também está por lá. Nós queremos trazer a discussão e para isso, no passado, há uns 3 anos atrás, a AMUP criou, por estímulo nosso, por participação nossa, capitaneado pela nossa prefeita de Surubim, Ana Célia, nós criamos na AMUP uma comissão temática sobre assistência social. Então, é assim que a gente tem que fazer. Ou a gente se organiza nos vários espaços, ou a gente, então, não vai conseguir reagir. E nós temos que garantir esse espaço. Então, esse espaço que está sendo ofertado hoje aqui na Câmara é da maior importância, porque fortalece esse movimento. No Brasil inteiro está acontecendo audiências semelhantes a essa. Quando eu vinha, uma companheira nossa de Palmares ligou para mim, para a gente trocar ideias, porque ela está lá conduzindo também o processo. E como é, Ana? Aí a gente trocou umas ideias, ela está lá conduzindo o negócio. Então, a gente tem que sair com uma agenda. O objetivo dessa Conferência Nacional e desta audiência que nós estamos agora vivendo é a construção de uma agenda de lutas em defesa dos SUAS, em defesa e garantir que a Seguridade Social seja vista e seja garantida através da reposição do orçamento, da reposição do que deixou de ser pago nos anos desde 2016, que a gente não vem tendo recursos. Não é assim, não é nem recurso, está chegando, mas chega pingado. Não tem regularidade, a palavra é essa. Não está tendo regularidade na liberação do recurso e isso quebra qualquer iniciativa, isso não é política pública. Política pública tem que ser permanente, tem que ser o tempo todo e financiado o tempo todo. Não é? Então, é essa a grande luta. Nós devemos sair deste dia de hoje, porque lá em Brasília está acontecendo agora, neste horário, eu já vi aqui, já recebi mensagem, está lá no Congresso Nacional, lá em Brasília, a movimentação, porque todos esses representantes, todo esse pessoal que foi para a conferência está lá. Hoje a atividade da conferência é fazer pressão lá no Congresso. E a gente está aqui para nos fortalecer e para seguir. Então, gente, vamos sair daqui com uma pauta de luta para garantir que os SUAS e a Seguridade Social seja direito do povo com financiamento público e participação social. E vamos à luta sempre pelo SUAS tudo! Obrigada. Muito bem, vou passar agora a palavra para o presidente do Conselho de Assistência Social. Bom dia a todas e a todos. Municipal, perdão. Tá. Bom dia a todas e a todos. Quero parabenizar o engajamento da Casa José Mariano, nome de um grande abolicionista pernambucano, né? Agradecer também a vereadora Micheline Collins, saudar a nossa relatora, que eu sigo a relatora, concordo com tudo que ela disse. Né? Saudar Edivaldo, saudar Eurico, saudar a plenária em nome da plenária. Tá. Bem, se nós estamos aqui para combater retrocessos, é porque tivemos avanços. A gente tem que lembrar disso, a gente tem que lembrar as pessoas que a gente fez uma construção, suas, né? É uma conquista, mas uma conquista trabalhada, ela não veio de graça. Ela tem um sentido, né? A gente precisa entender isso. Quando você tem, né? Quando você tem um governo federal servil e antipovo, né? Ele está instalando um sistema autoritário e apontando para o sistema totalitário.
se muita gente se enganou, a gente tem que conversar com essas pessoas. A gente precisa ampliar, a gente precisa reconquistar esses corações. Porque as pessoas estão sentindo. Gente, a primeira coisa que esse governo fez foi tentar acabar com os conselhos. Né? Você aí acordou, deu uma canetada, acabou com os conselhos. E isso está apontando a seta para autoritarismo. O que é, né, os conselhos? A gente tem um sistema representativo, a gente elege nossos governantes, nós elegemos nossos deputados, mas o povo organizado, por intermédio dos conselhos, continua atuando. Quando se tem um ataque aos conselhos, significa, eu não quero o povo participando. Né? Então, isso já mostra qual é a cara. E a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa mobilizar. A gente precisa trabalhar o protagonismo dos usuários. Nossa grande missão é trabalhar esse protagonismo dos usuários e usuárias. Né? A gente precisa estar trabalhando nisso. Outra coisa. Como é que se governa? Através de recursos. Se eu corto os recursos e não dou regularidade a ele, eu estou estrangulando. Nossos serviços estão estrangulados. Eu estou falando para vocês o que vocês já sabem. É um computador para 4, é um carro para 2, é a questão das visitas. Quando tem. Não. Quando tem. Quando tem. Né, porque foi por causa de um turno que me falaram. Né? Você está sem carro, você está sem computador, você está sem papel. E me chegam outras coisas. Certo? A gente precisa estar bem claro com isso. Agora, o que é que nós temos também? Por que isso? Esse governo federal, quando desmonta o SUAS, desmonta o SUS, desmonta a educação, ele ataca o povo e de modo vil. Porque, mais uma vez, é um governo servil. É um governo que serve a 1% da população mundial, que são os conglomerados econômicos. Porque a única pessoa que ganhou dinheiro aqui, pessoal, teve uma evasão de divisa. Não, gente, estão lucrando, tirando os recursos, as riquezas que ganham aqui os bancos e mandando para suas sedes. Se não é internacional, eles têm sede. Eles tiram o dinheiro daqui e vai para a Espanha. Se não está pega o dinheiro aqui, lucra e manda para a Espanha. E tira o dinheiro daqui. Certo? Esse governo não está servindo nem mais a esses interesses. O que serve a eles é tentar jogar o povo de joelhos. Demarcação de terra, tudo que você quiser, agrotóxico. Só quem lucra são grileiros, milicianos, né? As grandes empresas estrangeiras, que você vai ter um desmonte da indústria nacional, porque a estatística é fácil. Né? Você pega a estatística e diz, aumentou o número de ocupação. Realmente aumentou o número de ocupados. O que é isso? É que a gente chama de emprego informal. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa organizar o povo, a gente precisa organizar nossos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente que trabalham junto à ponta de quem mais precisa, que é a assistência. Quando eu tiro dinheiro da assistência, eu estou matando gente. Né? Eu estou tirando tudo. Então a gente precisa conversar com as pessoas que apoiaram esse projeto, né? E dizer, gente, vai continuar apoiando. Outra coisa que a gente precisa, né, se bem interessante, é a questão da desobediência civil. Quando as leis não nos servem, nós as mudamos. Se não estão negando os direitos que estão na Constituição, nós vamos ter que garantir nas ruas. Certo? E para encerrar, eu queria ler uma cartazinha aqui que acabaram de aprovar. Estão lendo. A conferência. A conferência está votando essa carta aqui, ó. Só vou ler um pedacinho. Diante do cenário de retrocesso e de ameaça à democracia, anunciamos o compromisso coletivo em fortalecer e intensificar a luta popular em defesa do direito à assistência, da seguridade social e da democracia. E a agenda de lutas deve orientar as ações do movimento em defesa do SUAS em todo o Brasil. Primeiro, reafirmar o SUAS como conquista histórica no Estado democrático de direito, como sistema que compõe a seguridade social na concepção ampla, universal, distributiva, indivisível e democrática. Ou seja, a esperança no Brasil hoje chama-se democracia. Obrigado.
Gostaria de apresentar também, que está aqui conosco, registrar a presença da Viviane Vanderlei Cavalcante, que é gerente de proteção. Já falei, não foi? Desculpa que eu peguei o papel errado, separei tudo. E misturei. Mas, tá aqui. A Sueli Cisneiros, que é a gerente geral do Sistema Socioeducativo da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude. Queria conseguir aqui uma cadeira aqui para ela também. Venha para cá. Venha, minha querida, fazer parte aqui do nosso debate. Registrar a presença aqui do nosso querido companheiro, vereador Ivan Moraes, né? Estamos militando juntos na Comissão de Direitos Humanos aqui dessa casa. Seja bem-vindo, vereador. Também registrar a presença da Joana, né? Secretaria da CEPOD, né? Da Política de Drogas de Recife, gerente de cuidado. Também a nossa querida Elizabeth Godin, cadê ela? Também mandei buscar uma cadeira. Será que ela vai voltar? Pronto, Elizabeth, que é a nossa secretária executiva de Direitos Humanos da cidade do Recife. Também Flávio Campos, está aí ainda, Flávio? Flávio Campos estava aqui também, representante da Secretaria de Governo, deve estar voltando. A Lidiane Lopes, assistente social, também está aqui com a gente. E também estou aguardando mais algumas representações aqui desse tempo que nós estamos tendo aqui, muito importante. Vou passar a palavra agora para a coordenação de comunicação e Associação dos Trabalhadores da Assistência, representante aqui dos trabalhadores, o Edivaldo Valentim. Bom dia a todos e a todas. Oi, agora. Pronto, pega. Obrigado. Bem, pessoal, gostaria de agradecer aqui a participação à mesa, pela oportunidade dos trabalhadores terem esse espaço. E eu gostaria de agradecer principalmente a vocês que estão aqui, porque são vocês que estão na ponta, vocês trabalhadores que acabam literalmente executando as políticas que são pensadas em outros locais. Então, vocês que são guerreiros, que estão aqui o tempo todo, todos os dias, ou nos seus plantões, né? Fazendo com que a assistência social ela seja de qualidade, mesmo em meio a tanto retrocesso que nós estamos tendo. Eu ouvi a fala das pessoas aqui na mesa e realmente o desmonte ele é real. As verbas, elas sim estão sendo diminuídas, cortadas, isso é um fato, mas também é um fato saber que o pouco dinheiro que sempre se teve, ele também não foi bem usado nos últimos anos. Não é só em Recife, não é só em qualquer outro município, não é só no estado. Então a gente sabe que mesmo com esse, e não vai parar, eu acho que na frente dos suas que teve na Alep, nós vimos que não há participação, obrigado moça, que não há participação de muitos atores nesse movimento social. A assistência social, ela não é um movimento que gera visibilidade, porque ela é vista como um gasto. Então, vocês vão ver poucos políticos, poucos gestores, poucos empresários que abracem a causa da assistência social. Até porque quando eu até falei errado, usei a palavra causa, mas não é causa, é política, não é assistencialismo, não é um direito. Então, seria uma causa da sociedade, seria um movimento da sociedade. Sendo que a gente começa a se perguntar, quem é que está defendendo o SUAS hoje? Quem defende? Quando a gente tem essa distorção de quem faz a defesa, porque quando eu falo distorção é o seguinte, existe uma guerra antiga entre gestão, servidores e a política. Sempre é um botando culpa no outro. Isso sempre, não importa qual seja a política, não importa qual seja o direito, não importa qual seja a área. É sempre o gestor colocando a culpa no político, o político colocando a culpa no gestor, a população não sendo assistida de forma correta e o trabalhador dizendo eu não tenho verba, eu não tenho carro. Então existe um paradoxo nisso tudo, existe um círculo vicioso. E de onde vem tudo isso? Começou agora com Bolsonaro, começou agora
com Lula. De onde vem? Existem em várias conversas que os trabalhadores têm de que não existe como determinar essa origem, mas a gente pode determinar um fim a esse círculo vicioso. Quando eu perguntei agora quem faz a defesa do SUS, é porque a gente deve pensar o seguinte: caramba, gestores estão fazendo a defesa do SUS. Eu não tenho nada contra gestores, mas gestores são gestores. Eles têm um papel na cadeia alimentar, na organização. Os políticos eles também têm o seu papel já pré-definido. E os trabalhadores, cadê o papel dos trabalhadores nesse movimento de defesa? Nós temos pessoas representando trabalhadores. O Conselho Nacional de Assistência Social, eu acho muito interessante a composição dele. Mas são poucos usuários, são poucos trabalhadores que ocupam esses espaços de controle. Então, como a gente pode deixar que outras pessoas conduzam a nossa política? Pessoas que muitas vezes caíram de paraquedas na assistência social. Pessoas que não vivenciaram. Eu sou uma delas. Eu, quando era adolescente, eu não sonhava ser agente administrativo da assistência social de Recife. Não sonhava. Mas há 10 anos que eu estou aqui, e há 10 anos que eu venho vendo, como é que eu posso dizer, inconsistências. Eu vejo pessoas que sonharam ser assistentes sociais, eu vejo pessoas que sonharam ser pedagogas, que sonharam ser psicólogas, para trabalhar na ponta, para trabalhar com as pessoas, mas quando chegam na hora de trabalhar com as pessoas, o sonho acabou. Então essa inconsistência ela deve ser vencida, essa barreira ela deve ser vencida. Os trabalhadores eles devem perceber que eles fazem parte sim do movimento de defesa do SUS. Não só os gestores, não só os políticos. A gente ficar sentado num apartamento escancarado com a boca cheia de vento esperando a morte chegar, não é uma solução. Não tenho condições de fazer isso. Até quando os trabalhadores nessa sala ou em outras conferências nacionais, em outros municípios, em outras audiências, vão continuar sentados esperando as coisas acontecerem? Eu já escutei do tipo, eu tenho outro vínculo, eu não tenho condições, tenho medo da gestão. Eu conheço tudo isso. Eu entendo perfeitamente o que cada um diz, eu não tenho como criticar, mas tem muitos outros que também têm a condição sim de lutar. Então, a quem a gente vai deixar essa luta de defesa do SUS? A quem? E outra pergunta, se você for pensar de onde vem a verba o SUS é para ser financiado pelos 3 entes, a União, o Estado e o município. Os 13 milhões de reais que Recife recebeu em 2018 não são suficientes para gerir o SUS. 13 milhões não é suficiente. Eu não consegui ter acesso aos dados do repasse estadual. Mas eu sei que 13 milhões federais não é suficiente. Eu sei que o município ele tem sim gerido o pouco dinheiro que tem para fazer com que a política, eu falo isso no modo local. Porque a gente sabe que cada município tem a sua demanda, cada município tem as suas dificuldades, então eu posso só falar de Recife. Mas eu sei que o pouco dinheiro que Recife recebeu, ele não foi 100% bem utilizado. Tanto é que hoje está se adotando a política da privatização de alguns serviços da nossa secretaria. Existe um edital hoje de um abrigo noturno no valor de 6 milhões de reais. E já tentaram fazer isso no raio de luz, fazendo a contratação de um OS. Então é o seguinte, poxa, a gente assistente social, privatizar serviço. Ou em meio a tanta falta de recurso, fazer uma licitação de valor de 3 milhões e 200 mil reais para publicidade, banner, cartão de visita, leque para carnaval. Bem, mas como a empresa que ganhou os 2 lotes conseguiu um preço bom, ficou por 1 milhão e 500 mil reais para publicidade em 12 meses. Nós não temos dinheiro. Para quê a gente não tem dinheiro? Então, se vocês forem olhar as outras contas, elas são muito fáceis de fazer. O portal da transparência está aí. Mas quando eu falo isso para alguns servidores, o que eu mais escuto é: eu não tenho tempo. Peraí, você não tem tempo? Não é como servidor, não. Eu estou falando como cidadão. Quando a moça perguntou
quem aqui é trabalhador, muita gente levantou a mão. Quando perguntou quem era o usuário, eu pensei assim, poxa, quantos vão levantar a mão? Porque, no final das contas, nós somos usuários do SUAS. A gente não recebe diretamente verba, nenhum benefício, mas quando a gente faz com que uma pessoa que no nosso local de trabalho consiga um benefício, consiga uma situação, uma melhoria de vida, que ela consiga vencer aquela fase da vida dela, a gente está tendo aquela gratificação. Poxa, a gente conseguiu, né? Tão massa, né? Quando a gente consegue encaminhar o jovem para o mercado de trabalho, consegue fazer com que aquela família mude de vida. A gente está se beneficiando com isso. Então, vocês como servidores, vocês como cidadãos, por que deixar para outros fazer essa defesa do SUS? Quando eu vi dia D, eu disse, poxa, cadê a referência à Conferência Nacional? Começou ontem, 25, hoje, 26. Né? Então, tá nessa divisão, existe uma divisão. Enquanto a Conferência Nacional pede servidores, tirem fotos, chame os usuários, poste nas redes sociais, que está havendo mobilização, que é o enfrentamento, que é a defesa do SUAS. Aí, em Recife, no dia que era para estar a gente fazendo ação com os usuários, muitos servidores estão em uma sala apertada, pouco espaço, pouco ar-condicionado. Não era para a gente estar nos equipamentos. O fórum o Conselho Nacional mesmo, eu estava vendo, pouquíssimas pessoas cadastraram eventos. Coincidentemente, no dia que era para ter os eventos. Então, assim, a Atas, ela está com essa visão de que os trabalhadores eles podem sim melhorar o serviço e também melhorar as cobranças. Não podemos deixar apenas com alguns atores essas cobranças em defesa do SUAS. Tá bom? Obrigado. Passo a palavra para o Eurico Freire, que está representando aqui o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Sileno Guedes, companheiro nosso, amigo. Fiquei feliz, não sabia que você estava lá no estado, Eurico, que coisa boa. Obrigado, vereadora Michele Colles. Bom dia a todos e a todas. Parabenizar, aproveitando e já, se Edivaldo me permite, iniciando, fazendo comentário por uma parte da fala sobre este dia, sobre esta reunião pública. Eu quero parabenizar a iniciativa dessa reunião pública. Muito bem, se tivéssemos uma grande mobilização na rua e nós estivéssemos aqui, acho que teríamos um problema sério para refletir. Mas não foi marcada essa mobilização e nós estamos aqui e essa mobilização pode sair daqui, inclusive. Então, me permita, eu quero parabenizar pela iniciativa e saudar toda a mesa, Edivaldo, Ana Farias, Cruz, o vereador Ivan, Cisneiros, e saudar cada um e cada uma de vocês. O secretário Sileno Guedes, impossibilidade de vir, me pediu para vir representá-lo. Enquanto secretaria estadual, enquanto governo do estado, também sofre essa dificuldade de manter, e vocês estão sentindo isso na ponta, manter a política de assistência social por conta desse corte, e não só do corte do orçamento, mas dos desmontes que estão sendo implementados, o que nunca se viu isso. A gente passou aqui por presidentes mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, mas como este governo fazendo de forma articulada, pensada. O que é interessante, eu refletia agora, me permita também aqui um parecer muito pessoal, é que a falta de bom senso e sabedoria do governo federal, na medida em que tenta desmoralizar, desmobilizar a política de assistência pública, ele coloca ainda mais latente, ainda mais necessária o papel desses atores e dessa política. E que bom que eles, que bom que eles não estejam enxergando isso, porque eu tenho, e aí eu sou um otimista, confesso, eu tenho a esperança de que esse movimento do governo federal, Ana, vai tão somente valorizar ainda mais o papel
da política de assistência social. É fato que já estamos sentindo na ponta, estamos sentindo enquanto gestão, as dificuldades em decorrência desse movimento. Mas tanto mais ele desmobiliza o serviço, mas ele fortalece a necessidade do papel. E eu aproveito para parabenizar e espero que daqui, uma próxima reunião, a vereadora vai uma sugestão, a gente ser solicitado para fazer, por exemplo, no plenário. A gente vê que não cabe no plenarinho, mas não é de outra forma. É na luta mesmo, é no calor mesmo, se for necessário na rua mesmo, que a gente vai conseguir reverter todo esse desmonte e garantir, porque não passa só por um desmonte na política de assistência, mas dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, que vai, infelizmente, muito em breve, já está se dando isso, cada vez mais depender da atuação e do fortalecimento dessa política. Então, a gente se coloca à disposição, parabeniza mais uma vez a iniciativa e parabeniza cada um e cada uma de vocês. Porventura, aquelas pessoas que ainda não atentaram para o desmonte que está sendo feito, para condução equivocada que o governo federal, e pode ser que aqui tem algumas pessoas que tenham feito essa opção, a gente tem que respeitar, mas levar a reflexão. Mas tanto menos, também é uma atitude muito pessoal, tanto menos a gente agrida, tanto menos a gente consiga com argumentos, e não falta argumento, tanto mais a gente consiga respeitar o outro, a opção que o outro teve, mas mostrar o quanto está sendo prejudicial ao nosso país, a condução equivocada que está se dando não só na assistência social, mas no meio ambiente, na saúde, o corte no SUS. Assim, são políticas e atitudes que está levando o nosso país a uma situação muito difícil, mas nós temos um povo aguerrido e a gente tem muita esperança de reverter isso com muita luta, muita articulação. Parabéns mais uma vez a todos e a todas. Passo a palavra para o vereador Ivan Moraes. O microfone sem fio. Gente, eu gostaria só de justificar aqui até uma intervenção do Eurico Freire, que nós até pedimos, né, para que fosse lá no plenário, quando a gente viu realmente que tinha um número grande de pessoas, mas é porque regimentalmente não é autorizado, né, reuniões públicas, audiências públicas lá no plenário maior, somente reuniões solenes. Então eu peço desculpa a vocês por isso também. Bom dia. Que situação, hein? Que a gente está vivendo. Eu primeiro peço desculpas pelo atraso. Eu estava na minha terapia toda terça-feira de manhã. Senão não tem como a pessoa aguentar. Então, você vê também, né? Pois é. Não tem como. Eu acho que a gente precisa historiar um pouquinho. Eu vou pedir licença. Para o que está acontecendo. Uma das coisas que eu venho discutindo eu estou com dificuldade muito grande de parar de pensar em política, porque eu tenho visto a política em todos os lugares, cada vez mais, e a gente, por mais que a gente às vezes queira se afastar da discussão pertinente da disputa política, do que significam opiniões diferentes sobre o modelo de Estado, a gente hoje, em 2019, é impossível você não pensar nisso quando você vê as pessoas se virando. Quando você vê cada vez mais o que um chama de empreendedorismo, a gente está vendo que o pessoal está lascado mesmo. Empreendedorismo é um cacete. Você está perdendo emprego. Eu consigo fazer bolo, vou vender bolo. Então, como é que a gente não vai ver política nisso? Então, vamos entender o que está acontecendo hoje e a origem do que está acontecendo hoje, quando um determinado partido não gostou do resultado das urnas de 2014, boicotou um governo legitimamente eleito, a quem eu fazia oposição, eu deixo isso de forma muito negritada, conseguiu dar um golpe em 2016 com esta pauta. Existe uma discussão que é muito pertinente sobre qual é a tarefa do Estado. Essa é uma discussão que precisa estar viva no juízo de todo mundo. Para que serve o Estado? Eu acredito que um Estado precisa ser um Estado garantidor de direitos, que precisa ser um Estado transparente, que precisa ser um Estado radicalmente democrático
em que a população toda contribua dentro da sua possibilidade e a população toda possa receber de volta em forma de serviços de acordo com a sua necessidade. Esse é o Estado que eu defendo. Mas a galera que deu o golpe de 2016 e a mesma galera que elegeu esse governo federal acredita num Estado diferente. E aí eu estou fazendo um esforço muito grande para tratar esse tema da forma mais republicana possível. Quem está no poder hoje acredita, companheiro Eurico, num outro tipo de Estado. E eu acho que é difícil o diálogo com esse tipo de visão, porque acredita-se que o Estado não tem dever de nada. Eles foram eleitos com a pauta, e aí muita gente foi enganada com a pauta de costumes, muita gente foi enganada, eu respeito quem foi enganado, mas a pauta econômica desse governo, ela era trazida antes do processo eleitoral, ela vem à deriva do golpe de 2016. Quando o Bolsonaro chega e diz, não, quem sabe é Paulo Guedes. E Paulo Guedes, estudante da escola de Chicago, que diz que o Estado tem que ser desse tamanho, que vocês se acostumem com o dólar alto, que a gente tem que cortar serviços públicos. E que bom que aprovamos a emenda constitucional 95, que limita por 20 anos. Vocês entenderam o que é isso? Por 20 anos, o acréscimo de gastos com políticas sociais. São vocês. Somos nós. É assistência social, que agora o governo está devendo 2 bilhões de reais. Vocês viram a nova portaria do Ministério da Saúde sobre a atenção básica? Vocês sabem que o Recife pode perder 60%, pelo menos, do recurso da saúde básica? Agora. Agora. Os núcleos de atenção à saúde básica já vão perder o financiamento. A atenção básica que se dá nos estabelecimentos prisionais já vão perder o financiamento federal. Isso é agora. Isso é agora. Então eu quero, enfim, não é uma fala totalmente trágica, mas para a gente delimitar um pouco a nossa responsabilidade e a nossa possibilidade diante disso. E aí o que é que eu acho? Sou eu dizendo, né, representando o nosso mandato. A gente tem uma tarefa que é nacional. Está todo mundo proibido de parar de pensar em política. Infelizmente, eu não queria, não. Eu queria largar daqui, aí assistir um filme com a minha família, e aí no final de semana ir para a praia. Mas a gente, infelizmente, a conjuntura colocou todas as pessoas do Brasil em 2019 proibidas de parar de pensar em política, de falar de política, em conversar sobre política com as pessoas. Porque este governo federal tem que acabar. Ele tem que acabar. Se ele não acabar pela cassação de uma chapa a partir de indícios graves de violação de lei eleitoral, ele vai acabar no tempo dele, nas eleições de 2022, seja para um governo mais de direita, seja para um governo mais de esquerda. Eu não considero esse um governo de direita. Ele não é um governo tradicional de direita. Eles gostam de dizer, agora a direita ganhou, vocês têm que se acostumar. A direita não ganhou. Ganhou um segmento, um ajuste da sociedade, juntando um segmento extremamente fundamentalista, um segmento extremamente, radicalmente liberal e um segmento radicalmente fascista. Esse pessoal está tomando conta do Brasil hoje. Não é um governo de direita. Queríamos nós que fosse um governo republicano, democrático, de direita, em que as coisas iam acontecendo paulatinamente e a gente poderia ter 4 anos de refluxo nas políticas sociais. A gente aguentaria isso. Porque a população ia, aos poucos, perceber que a gente quer outro tipo de coisa. Mas não é o que está acontecendo. Então, enquanto, e essa fala vai com muito carinho, enquanto mandato de oposição para a gestão pública municipal e estadual. Enquanto esse governo não cai, a mobilização, seja através do julgamento da chapa por apresentar indícios fortes de crime eleitoral, seja no tempo dele, daqui a 3 anos, enquanto esse governo não acaba, os estados e municípios que se afirmam de resistência vão precisar ser de resistência de verdade. E aí não vai bastar fazer discurso contra o governo federal. Vai precisar, eu tenho dito a companheira Ana algumas vezes, a gente já teve a oportunidade de se encontrar, a gente vai precisar ser radical na ação. Ah, quanto é que o governo federal está precisando botar? É X? A gente vai botar. De onde vai tirar? Não sei. O prefeito vai andando para a prefeitura. Não sei. Vai dar torre, eu pego na mão dele, a gente vem andando e chega na cama. Acaba a gasolina. Que é radical. A gente está vivendo um tempo radical, companheira. E a radicalidade ela está sendo cada vez mais necessária. E quando eu falo radicalidade,
Vossas Excelências compreendam que eu não estou falando de ação necessariamente de sair quebrando tudo, não. A radicalidade da ação. O que é a radicalidade da ação? Gastamos no ano passado 70 milhões com propaganda? Não, vamos gastar. Vamos gastar 5. Porque a gente precisa dizer para a população que está fazendo. Mas a gente precisa fazer valer o que a gente considera que é o Estado de verdade. É um Estado que não fecha os olhos para assistência, que não fecha os olhos para a seguridade, que não fecha os olhos para a saúde. Porque a gente precisa dizer, com ação, que a gente é contra a necropolítica. A gente não quer que o povo morra. A gente não quer que o povo morra de fome. A gente não quer que o povo saia na rua para vender as coisas. Porque é o que está acontecendo. Quem não está vendendo as coisas está baixando aplicativo para andar de bicicleta, trabalhar 20 horas por dia, não dormir, não comer. Não é esse Brasil que eu quero viver, não é nessa cidade que eu quero viver. E aí quem tem privilégio, eu acho que a maioria de nós que estamos na mesa somos sujeitos de muito privilégio, tem a obrigação de botar o privilégio na roda. É abrir mão. É se juntar, pegar a mão de quem não tem privilégio. E quem não tem privilégio, essa tarefa também é nossa, porque a gente está na ponta dialogando com essa população todos os dias. Todo mundo que está aqui hoje, quem não é trabalhador, quem não é trabalhadora, está na gestão, e vereador, todo dia a gente acorda, vereadora, com o telefone dando conta da tragédia. Vereador, a minha comunidade, na Ilha de Deus, a gente está sem pescar porque é negócio do óleo. Não sei aonde, o posto fechou, não chega remédio, a gente não tem mais como encaminhar os casos na assistência. Então a gente precisa, eu vou encerrar minha fala, eu estou terapizado, eu estou bem. Estou de boa. Estou pronto para um longo dia de trabalho. Hoje de tarde a gente vai votar a lei orçamentária municipal, ela é importante, que a gente precisa conhecer. A gente se esforçou muito para aprovar a melhor lei possível, fazendo as alterações que a gente conseguiu fazer no projeto do Poder Executivo. Temos uma tarefa grande de fazer cumprir essa lei orçamentária da melhor maneira possível. Estou muito disposto a cumprir essa tarefa. Estou muito disposto a ir para a rua. O plenarinho não nos cabe. O plenário não nos cabe. A rua é o nosso lugar de luta. Então vamos, na gestão pública, no executivo, vamos fazer o melhor possível. Aqui dentro do legislativo, vamos fazer o melhor possível, puxando sempre a corda para o lado do mais fraco, para o lado da sociedade, para o lado de quem precisa. E precisamos ir para a rua. Não temos alternativa. Era bom que a gente tivesse. Era bom que a gente pudesse ter um dia de trabalho e chegasse em casa, fechasse a portinha da gente, ligasse a televisão para ver a novela e dissesse, só vou me aperrear agora amanhã de manhã. Infelizmente, minha gente, eu não queria estar na posição de dizer isso. Não temos alternativa. Precisamos ser resistência ao governo federal com palavras, precisamos ser resistência ao governo federal com as atividades que a gente está realizando e precisamos, em todos os espaços institucionais que se afirmam de resistência, precisamos ser resistência com ação, para que a gente possa cumprir nossa tarefa histórica nesse ano que se apresenta com tanta dificuldade. Muito obrigado, parabéns a vocês que estão aqui hoje. Passo a palavra para Elizabeth Goldinho, que ela é secretária executiva de Direitos Humanos da nossa cidade do Recife. Cadê o microfone sem fio? Não, eu me aproximo. Oi, 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 oi. Alô, Oi? alô. Esse aí fica mais à vontade. Não, eu falo aqui mesmo. Bem, saudar aqui a mesa, em nome da militância da assistência social, que bravamente assume, no momento de muita contradição no país, trazer, mesmo que seja para um espaço, e é um espaço privilegiado de um debate público, que não pode se furtar, no momento crítico, de desmonte dos direitos no país. Não vou cumprimentar nominalmente, mas já dizendo a Ivan Moraes, querido Ivanzinho, que corroboro muito essa leitura de conjuntura que ele faz, e ainda com um agravante. Paulo Guedes, recentemente, acho que nas últimas 24 horas, ele chegou a dizer que não reclamem se alguém pediu AI-5. O presidente... Exatamente. O presidente da República, senhor Bolsonaro, ele está antecipando
uma situação de repressão ao trabalhar a excludente de ilicitude naquilo que já existe numa lei antiterrorismo, que é de 2014. Então, nós não estamos falando de uma lei nova, é uma lei antiga, requentando-se de forma a reprimir essa população, antevendo o que está acontecendo na América Latina, que é importante a gente perceber que a conjuntura regional ela implica a população a uma tomada de posição, e quando as pessoas hoje colocam muito em xeque as receitas do neoliberalismo com relação a essa condição de Estado, é isso que está em pauta. Não é a decisão administrativa de um gestor, não é se aplica o recurso da assistência na campanha de promoção dos direitos, não é essa a questão. A questão é de modelo de Estado, a questão é de modelo de desenvolvimento, e a questão é cada vez mais de como esses direitos hoje eles têm menos importância num sistema em que os beneficiários é o capital, e é o capital financeiro. Então, a Previdência, o primeiro desmonte com a reforma, ela é da Seguridade Social como um todo. Ela não é apenas da assistência social, ela é da Previdência e veio junto. O serviço público ele está completamente sucateado e com a proibição de novos concursos públicos. Isso é desmontar na ponta aquilo que a gente chama de atividade fim. Então, não é um desafio somente para um grupo, uma categoria, é um desafio de sociedade mesmo, daquela que se constituiu num processo de desigualdade, num processo de violência forte com a colonização, e que hoje a gente tenta, nos debates, e eu digo tenta, mobilizar isso que é latente, mas que está acomodado na sociedade, que é a reação. Mas uma reação que não seja da ordem do quebra-tudo, mas uma reação que venha pela condição do diálogo, pela condição da fundamentação da garantia do direito e pela organização, o que a gente chama de organização das bases, a organização do povo, a organização das massas, porque é isso que no percurso histórico da sociedade ela nos traz como legado. Direitos humanos é o tema da nossa jornada esse ano, direitos humanos em permanente conquista, porque nada está dado. E, atualmente, é o que não está dado mesmo. Então, nós temos um desafio muito forte, muito grande, e aqui é o momento da gente pensar a partir dos lugares, a partir do lugar do fazer técnico, do fazer profissional, do fazer do trabalhador, do fazer da gestão, do fazer do legislativo, o compromisso com o Estado democrático. Então, as minhas palavras são bem nesse sentido de reafirmar. A cada vez que a gente se aproxima do 10 de dezembro, em que a gente comemora a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 71 anos esse ano a declaração faz, e a gente tem o dever de assegurar que as futuras gerações elas não somente sintam-se comprometidas pela crise climática, que é um fato, mas que elas tenham, sim, o orgulho de dizer que as gerações anteriores lutaram bravamente pela permanência dos direitos. Então, é isso. Muito obrigada e vamos à luta. Vamos para a rua, né? Passo a palavra para a Sueli Cisneiros, que é gerente do Sistema Socioeducativo. Cadê o microfone? Isso daqui, ó. Depois de tanta fala, né, ouvindo todos presentes, ressalto Ana Farias, Ivan, né, que Ivan a gente já conhece em todos os momentos, mas eu estou aqui representando um pouco o secretário da Assistência Social, o secretário executivo Joels, que está em Brasília, né, juntamente com Shirley também, com a equipe da SES. E quero só fazer algumas pontuações aqui. A gente tem sobre... o usuário da assistência, 9.555.000, que é a população de Pernambuco. Então, 9.555.000, né? Milhões. Então, mil. Então, eu quero dizer o seguinte, a gente que está dentro dos municípios, quer metropolitana até o sertão, a gente tem vendo muito CRAS e CRES fechando, minha gente.
A gente está vendo que a precarização começa com os usuários, mas começa também com a equipe técnica, com os nossos profissionais. Hoje a gente sabe que tem assistência social psicóloga recebendo R$ 1.200 e trabalha em 3 vínculos para sobreviver. E não é só de hoje. Eu acho que a crise piorou em 2019. Esse movimento da gente de hoje é um movimento que precisa reafirmar a questão do direito, do usuário e do próprio trabalhador social que está nessa ponta, servindo todo o Estado. Requeiro, me vejo assim, na posição de Joelso, ele tem envidado muitos esforços no sentido de capitalizar os municípios, mas está muito difícil. Não só o governo federal, mas o governo do Estado também precisa ainda forçar mais um pouco isso aí. Que a gente tem cofinanciamento já atrasado, desde 2017, 2018 também, e 2019 a gente está pensando no que vai pagar ainda esse ano. Então, isso tudo, quer dizer, são os 3 entes, então é os 3 entes que tem que entrar. Eu acho que a luta vem de cima, vem do meio, que é do Estado, e vem do município também. Porque quem está na ponta com os usuários sabe a questão da pauperização que vem ocorrendo a cada dia. Né? Não é por nada que a população de rua está crescendo. A população dos subempregos, dos camelôs, se vocês derem uma volta para o Recife, a Agamenon Magalhães, quando a Boa Vista está repleta de camelô, é como disse antes, não tem empreendedorismo. E isso é sobrevivência. Vejo que essa decisão de hoje, eu acho que tem que prolongar. A Michele Collins está de parabéns. Eu acho que essa é uma rede que a gente está de mão firme. Né? Acho que, como diz Ivan, a gente não assiste mais novela, até porque não tem mais o que assistir a nível de valores. Né? Então, a gente quer ver um Estado melhor, que é um país melhor. De mão dadas, a gente está avante, a gente está firme. Né? E a gente está disposto a várias outras coisas, não só ficar aqui num plenário maior, né? E vamos dar as mãos e vamos em frente. Nós vamos abrir a fala agora. Queria também apresentar aqui Isaac Machado, que é presidente do Conselho Municipal de Direitos Humanos, também vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho de Saúde, Conselho de Educação. Eu digo sempre que ele é o controle social em pessoa, né? Porque ele está em todos os espaços representando não só a pessoa com deficiência, mas a população de modo geral. E nós vamos abrir a fala, mas eu queria antes também passar a palavra para o Isaac. É assim mesmo, é passando de mão em mão que a gente vai chegando lá. Né? Eu acho que é uma iniciativa muito importante, né? A gente se juntar para poder transformar. Eu conheço a Ana Farias há muitos anos que a Ana Farias está nessa luta. Eu lembro a primeira conferência que a gente foi para Brasília, né? Não que a Ana Farias seja muito experiente, idosa, né? É idosa, né? Mas a gente fomos juntos para Brasília e eu não sei se ela se lembra, mas ela disse uma coisa: Isaac, só quem pode te representar é você mesmo. Ninguém representa a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é protagonista dela mesmo. E eu levei isso para mim. E até hoje eu estou na luta do SUAS, na luta da saúde, na luta da pessoa com deficiência, para que as pessoas possam ver que nós existimos e que nós estamos aqui e que nós somos a resistência. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Muito obrigado. Dispensamos aí o nosso representante, vai estar em outra atividade, mas continua aqui com a representação aqui com Sueli. Vamos abrir a fala, quem
Quem quer se manifestar, fazer alguma pergunta, falar, nós vamos dar 3 minutos. Valéria, depois quem mais? Depois de Valéria. Vem, Valéria. Cá, Valéria. Todo mundo que vê. Valéria. Esses cabelos brancos. Eu nem organizei direito a minha fala, mas venho falar muito no que me toca, né? Que sou trabalhadora e gestora. E aí, queria fazer uma fala no sentido de que hoje quem pensa assistência... Hoje eu gerencio uma área onde 6 trabalhadores da assistência social que estão na rua são gestores e trabalhadores. 6 representantes de creche são gestores e trabalhadores. Né? A gente toca aí a política com um monte de gente que é trabalhador de carreira. Né? E aí eu venho falar em nome de uma assistência social que hoje sai desse lugar. Sem dúvida, saiu já há 10 anos. Um pouco mais de 10 anos, e vem saindo. Eu me sinto nesse lugar de quem faz uma assistência social diferente. Né? Uma assistência social que eu sempre sinto necessidade de localizar. Quando a gente diz que mais um pouco a gente está nela. Opa, peraí. A gente está falando de transferência de renda, de acolhimento institucional e de convívio. Essa é a praia da assistência social, que, felizmente, um ou outro usuário, aliás, trabalhador envereda para ser usuário, mas são poucos. E a gente consegue fazer vigilância socioassistencial e localizar o quanto antes e tentar articular em rede, tentar fortalecer convívio, tentar dar conta do que é da nossa praia. Né? E aí falar de uma assistência social que sai desse lugar, desse atendimento miúdo, que transfere para o Bolsa Família e que isola, né, nessa ação. Né? A gente fala de uma assistência social proativa, que articula a Câmara Técnica com Saúde, pensando no transtorno mental e rua, né? Que articula um comitê que estava parado lá de rua, e a gente habilita, reabilita, faz separitário, faz reunião mensal e está aí sacudindo a política de rua de Recife. Né? Estou falando de um GT de risco que parte de vocês participam há quase 3 anos, com a maior moral com o MP, com a maior moral com o Conselho Tutelar. E quem ocupa esse lugar são os nossos trabalhadores que estão lá, pensando risco a risco. É o pai que quebrou o braço do menino. São situações que são críticas para todos nós. Eu estou falando dessa assistência social que não é mais pensada por gestor. É pensada por quem faz a política, é pensada por trabalhador. E é em nome da Câmara Técnica, do GT de risco, do Comitê Pop Rua, do Plano Socioeducativo Decenal, do Plano de Rua escrito em 2015, que eu venho falar, e em nome deles eu estou aqui para lutar. Muito bem. Em nome desse modelo. Né? Bom dia a todos e a todas. Não sou do ramo, não sou assistente social, mas lido com gente, lido com o povo. Sou do Sindicerp, Sindicato de Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, né? Que tem no nosso sindicato a FUNASE, né? Que é um grupo grande de risco. Já fui líder comunitária por muito tempo e sei o que é trabalhar com gente. E, assim, pelo que eu percebi aqui, Ivan Moraes, eu também estou na terapia. É uma coisa... Depois de outubro para cá, não consegui, cheguei na psicóloga, comecei a dizer a ela o que eu fazia. Ela disse, pare que você já está me deixando doente. Porque é assim que a gente está depois de outubro de 2018. E aí, eu só queria fazer um convite, já foi dito tudo aqui, é dizer que o sindicato está à disposição, que a gente precisa agregar todas as instituições, sindicato, associação, todo mundo. Não adianta, onde vocês viram aí aquela questão da Uni, que é um absurdo. E o sinistro da educação tirando onda com o pessoal da Uni. Aquilo é um sinistro, aquilo não é um ministro. Então, minha gente, eu não sei qual é o trabalho que vocês fazem no CREAS, né? E sei, mas assim, eu acho que precisa fazer um trabalho formiguinha. É cada um daqui que trabalha no CREAS ou no CAS e conversando com as pessoas. Eu moro no Cordeiro, passo por dentro da Santa Luzia, nunca vi tanto menino novinho, as mulheres tudo grávidas, não sei que trabalho fazem. Mas eu parabenizo a Ana Suassuna, que eu acho que ela faz um trabalho excelente, né? Dei um abraço nela por mim. E digo o seguinte, o lugar da gente é na rua. Se eu fosse uma vereadora, eu não parava na sala. O que é que eu estou fazendo dentro do gabinete com o mundo caindo na minha cabeça? Temos que estar na rua, pé na rua, chamando a sociedade, porque a partir do momento que tira assistência, cresce a violência. Cresce a violência. Eu não tenho mais onde colocar a menina na FUNASE. Tem? Não tem. As técnicas da FUNASE todas doentes. Porque não tem dinheiro para isso. Então, o nosso lugar é na rua. E vocês que fazem esse trabalho, conversem com os usuários. Conversem com os usuários.
Vamos para a rua, podem contar comigo a hora que quiser. Meu sindicato é o Sindicerp, tenho certeza que juntos a gente vai fazer a revolução. E adorei a desobediência civil, adorei, amei. Vamos ser desobedientes, vamos derrubar esse Bozo, esse bolsomínio e essa bancada de apoiadores. Para mim eu chamo apoiadores do Satanás, que é isso que o Bolsonaro é. Eu queria passar aqui a... Tem mais alguém que quer se inscrever? Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Dizer que é muito importante essa unidade, essa diversidade, essa pluralidade e, ao mesmo tempo, também essa consonância daquilo que a gente entende que é mais importante para o nosso povo. E relacionado ao Sistema Único de Assistência Social, nós já falamos aqui no início e nós reafirmamos, né, o nosso compromisso em defesa desse sistema, da importância desse sistema, da importância da unidade de todos nós, trabalhadores, servidores, vereadores, gestores, da população recifense, dos conselhos, controle social, de toda a sociedade, de toda a comunidade junto, da igreja, da militância, de todos aqueles que entendem a importância da garantia dos direitos de todos e todas. Eu queria aqui colocar a nossa comissão de direitos humanos dessa casa, a qual nós estamos aqui trabalhando cotidianamente. Nós temos aqui essa comissão instalada e 80% dos projetos da Casa José Mariano passa por essa comissão. E nós temos trabalhado, já estou à frente dela por três mandatos, né? São de 2 em 2 anos. E hoje aqui com o vereador Ivan Moraes também como vice-presidente. E nós temos tido muito trabalho, né, vereador? Nós vamos fechar agora o nosso semestre apresentando as pautas com os pareceres, não nos furtando a qualquer que seja o debate dentro da nossa comissão, e estamos colocando à disposição. Queria informar que a gente está fazendo uma subcomissão específica tratando a questão dos refugiados, que é uma questão séria, né? Que quem está na rua, que quem está trabalhando, que quem está no sistema tá entendendo o que está acontecendo na cidade do Recife, né? Hoje a gente tem um sistema no estado de refugiados, mas a gente tem uma população hoje, né, de cerca de 70 pessoas que vieram só da Venezuela, mas tem outros países também. E meio que a gente está ainda entendendo como lidar com essas pessoas, mas estamos fazendo dever de casa, estamos trabalhando. E também a questão da população de rua, né? Eu fiquei muito interessada em conhecer, gostaria de conversar com Verônica, Valéria, sobre esse comitê Pop Rua. Gostaria de me integrar, saber como que a gente pode fazer para contribuir. É um debate importante que a gente está fazendo aqui na casa. Pronto, quero saber todos os detalhes e aquilo que a gente puder se integrar e convidar para que vocês estejam aqui na Casa do Povo, né? Aqui é uma caixa de ressonância, aqui é um lugar onde representa o povo da cidade do Recife, a população do Recife, os representantes estão aqui, e aqui é onde nós devemos trilhar esse caminho de trazer os debates mais importantes da nossa cidade. Então é por isso que nós estamos aqui hoje. Vamos fazer todo o trabalho que tem que ser feito, né? Como a própria Bíblia diz, que há tempo para tudo, há tempo da gente estar reunido, há tempo da gente estar nas nossas bases de trabalho, há tempo da gente estar na rua, há tempo da gente estar atendendo as pessoas, mas com tudo isso nós temos que estar unidos no mesmo propósito, na mesma visão de trazer a garantia do direito para todos e todas. Eu gostaria de dizer que nós vamos propor aqui na casa a criação de uma frente parlamentar municipal em defesa do SUAS e da Seguridade Social, porque nós entendemos
que nós temos que estar alinhado como está acontecendo em Brasília, no Estado e a Câmara Municipal de Recife também, dando exemplo para todos os outros municípios. Nós somos a capital pernambucana, nós somos o povo que sai na frente em diversos aspectos importantes. Recife sempre dando exemplo para o nosso Brasil, e nós estamos aqui nisso. Vamos levar para o presidente da casa, vamos levar já essa questão da cobrança também sobre essa regularidade da dispensação dos recursos públicos para os SUAS. Entendemos que os recursos são poucos, nós temos que lutar realmente por recursos e principalmente pelo pouco que tem já, pelo menos que seja passado de forma adequada, regular, né? Eu tenho trabalhado ali em Brasília, né, tenho acesso ali com o ministro da assistência, quero conversar com a Ana Farias, né, eu entendo assim, gente, eu sei que existem questões políticas, ideológicas que têm sido discutidas, que têm sido faladas, mas a gente também não pode perder de estar ocupando todos os espaços. Eu entendo, né, que nós temos que estar em todos os espaços. Não adianta dizer assim, mas você não concorda e você sai de lá. Não, se você não concorda, esteja lá também para você se posicionar onde você quer que você esteja. Você tem que, como se diz também, vou citar mais uma vez a Bíblia, a gente tem que também ser luz aonde não tem luz. A gente tem que, se está tudo escuro, a gente está lá no meio, colocando o nosso posicionamento, colocando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, falando, e não deixando que se domine uma política ou ideologia daquilo que a gente não concorda. Então a gente precisa estar em todos os espaços, se colocando, se posicionando, dizendo, olha, estamos aqui, estamos marcando território, estamos vendo o que estão fazendo, vamos resistir, não vamos aceitar. Então não adianta simplesmente dizer assim, não, partido tal, ideologia tal, eu não vou estar lá porque eu não concordo, então eu tô aqui, vamos dizer assim, misturada naquilo que é bom para o povo. O meu compromisso é primeiro com Deus e depois com o povo, com aquelas pessoas que são os mais necessitados, aquelas pessoas que precisam do nosso apoio. É por isso que hoje eu estou também sentada aqui nessa cadeira, como vereadora da cidade do Recife, né? Sou missionária, faço parte da igreja, mas aqui eu represento o meu papel também enquanto cidadã, enquanto cristã, enquanto representante. Eu tenho aqui uma missão, né, como todos os vereadores aqui, de cuidar do povo, de cuidar das pessoas, de ser voz daqueles que não têm o direito de falar. E é esse o nosso papel, e é essa nossa obrigação, e é para isso que o povo nos paga. Nós trabalhamos, recebemos do povo e precisamos prestar conta do nosso mandato, prestar conta das nossas atividades, prestar conta daquilo que a gente faz de verdade. E a nossa convocação é que vocês acompanhem mesmo, que vocês dêem sugestões mesmo, que vocês realmente, verdadeiramente participem, porque infelizmente a gente vê hoje aqui a população que está tão perdida que não sabe se posicionar e está hoje, por exemplo, num espaço desse, se convida, mas as pessoas não sabem nem como chegar, nem como vir, chega aqui, eu não vou saber falar. Então hoje a gente também acumula, vocês que estão lá na ponta, acumulam também essa responsabilidade de trazer as demandas, não só enquanto trabalhador, enquanto direitos que vocês têm garantidos, mas também da população de chegar aqui e falar por eles. Então eu parabenizo todos vocês, muito obrigada, realmente todos nós aqui temos uma missão que transcende o nosso trabalho, transcende o nosso contra-cheque, transcende aquilo que a gente está fazendo, porque se não fosse por isso, gente, vocês não estariam aqui sentados nessa cadeira, nesse calor, nessa sala pequena, né? Todo mundo aqui observando, respeitando, articulando para aquilo que a gente pode fazer de melhor para o nosso povo, para a nossa cidade, para os nossos filhos futuramente, para os nossos netos, porque nós estamos aqui também com esse compromisso, porque nós temos o compromisso de deixar um legado, não só de ser mais um que passou, mas de ser alguém que fez a diferença por alguém e que não se posicionou de forma a ficar no seu mundinho, né, e foi para a rua e foi para a luta, e com certeza isso tudo está registrado. Parabéns a vocês, muito obrigada. Eu queria agradecer a todos e todas aqui, pedir uma salva de palmas para todos vocês, para nós, e nos posicionar aqui relacionado a esta frente parlamentar aqui na casa ser o nosso espaço de luta e o nosso espaço de discussão com todas as representatividades, com toda a pluralidade que nós temos aqui nessa casa. O presidente do conselho, o Sérgio, né, tem uma proposta. Vou estar passando aqui a palavra. Alô, obrigado, vereadora. Eu tenho uma proposta.
que se faça, essa frente faça 6 audiências públicas, uma por RPA. Muito bem. Né, com o mesmo tema, e discutir o SUAS em Recife. Muito bem. Proposta acatada, gente. Acatada, vereador, por nós. Já está acatada. E vocês junto com a gente nessa mobilização. Né, quero agradecer a Ana Farias, que nos pegou mesmo lá na prefeitura. Vem cá, vamos botar esse negócio para frente. Tá em cima. Ainda ontem a gente tá, vai ter, não vai ter. Porque, né, a gente tá, como todos sabem, a gente tá em luto ainda, mas o luto também se torna em luta, né? Porque, como foi dito aqui no começo, nosso vereador Carlos Gueiros, com certeza era um homem de luta, um homem de guerra que defendia o Recife, e com certeza o que ele queria ver, como eu falei no início, se ele estivesse aqui, ele estaria aqui conosco também presente, e eu tenho certeza que nós estamos fazendo aqui muito bem o nosso dever de casa. Então, muito obrigada. Temos aqui um lanchinho, assim, basiquinho, só para a gente não sair totalmente, assim, desprovido, mas estamos à disposição de vocês. Muito obrigada. Deus abençoe.